E aí, galera, vamos para mais uma análise de fundos imobiliários e dessa vez a gente vai analisar o fundo SDIL 11 da Rio Bravo. Vamos lá. SDIL, SDI Logística, que é um fundo da Rio Bravo. Retorno de 5 anos desse fundo é de 37% e dos últimos 9 anos, 84%. Como eu falei, é um fundo do setor de logística, focado em renda, gestão ativa, tem um valor patrimonial de R$ 97,50 por cota e está atualmente abaixo do preço-valor patrimonial. No caso dos fundos de tijolo, que são os fundos que investem em imóveis físicos, o PVP ele não é muito útil para a gente, assim como o valor patrimonial. Porque no caso dos imóveis físicos, ele tem certa distorção nesse valor patrimonial. Então a gente não consegue considerar ele caro ou barato a partir do PVP. Ele pode indicar alguma coisa para a gente, mas diferente dos fundos de papel, a gente não consegue garantir que ele está mais caro ou mais barato a partir do PVP. Tem uma taxa de administração de 0,84% em cima do valor de mercado da cota do fundo e 8,07% dos rendimentos do mês como custo com administração e gestão. E o fundo não possui taxa de performance. Aqui no histórico de cotistas a gente vê que ele vem aqui numa crescente no número de cotistas, saindo aqui de 2019 na faixa de 5, 6 mil cotistas para atualmente uma faixa de 52, 54 mil cotistas. Aqui é a distribuição dos imóveis do fundo por cidades e regiões. Então 100% dos imóveis desse fundo estão localizados na região sudeste, 40% deles ficam em São Paulo, 20% fica em Minas Gerais e 40% fica no Rio de Janeiro. Então tem uma diversificação por estados relevante, apesar de está totalmente concentrado na região sudeste. Não que isso seja um problema. É bom quando é mais diversificado, mas como ele é diversificado em cidades aqui e estados, então isso daí não traz nenhum tipo de prejuízo para esse fundo. Aqui no histórico de vacância, a gente vê que de 2017 até 2018 ele estava com uma vacância bem alta, por volta de 14%. Passou aqui de 2018 até o terceiro trimestre de 2019 sem nenhum imóvel vago e agora voltou aqui a ter 4, 5%. Aqui no início de 2021 bateu 13% de vacância e a vacância já reduziu aqui atualmente para patamares de 2%, mas passou por 4%, por 7%, então está com uma vacância bem equilibrada, né? Algo bem saudável, nada demais. Aqui na parte dos prazos dos contratos, a gente vê que a maior parte dos contratos desse fundo está para vencer acima de 36 meses, ou seja, 3 anos. Então ali, por volta de 70% dos contratos vencem para períodos maiores de 3 anos. Então isso aqui é uma informação importante, porque quando está próximo do vencimento, gera certa turbulência no fundo. Então aqui de 21 a 24 meses tem 23% dos contratos para vencimento. E aqui eu já falei, né? Isso não quer dizer que quando chegar no período de vencimento do contrato que há algum problema, porque normalmente as empresas tendem a renovar os contratos. Uma ou outra ali costuma sair, mas se ele tiver imóveis de alto padrão e bem localizados, as empresas tendem a renovar os contratos. Aqui na direita a gente vê os contratos por índice,
Então a gente vê que 46% dos contratos estão atrelados à inflação, IPCA, 53% em IGPM, que é outro índice de inflação. Isso na receita dos fundos imobiliários. Aqui na receita dos imóveis também fica quase que meio a meio IPCA e IGPM. Então, 100% dos contratos estão atrelados a índices de inflação, o que é muito bom porque ajuda a acompanhar a inflação aí desse nosso Brasilzão, que geralmente é bem alta. Aqui embaixo a gente vê a lista dos galpões logísticos que esse fundo possui e aonde eles estão, né? Então aqui em Contagem, Minas Gerais, aí mostra qual o tamanho, né? Então 174 mil metros quadrados de área. Tem a quantidade de unidades que ele possui lá, a vacância desse galpão, a porcentagem de inadimplência, ou seja, inquilinos que ficaram devendo, e as receitas que vêm desse fundo, né? Quantos por cento da receita do fundo imobiliário vem desse imóvel específico. E aqui a gente vê diversos outros galpões com as mesmas informações. Então esse aqui também está 0 de vacância, 0 de inadimplência e tem uma participação pequena na receita do fundo. E para que você precisa saber disso? Para você ver se ele é muito exposto a determinado imóvel, né? Então aqui ele tem uma exposição bem grande a esse imóvel localizado em Contagem. Já que em Guarulhos, São Paulo, ele tem uma exposição pequena nesse imóvel. Aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele já tem uma exposição de 20,94% e uma vacância de 18,75%. Então, dessas 22 unidades que ele tem lá em Caxias, 18% estão vagas. Então, aproximadamente 4 unidades estão vagas. Então, é bem pouco, né? Não é nada que impacte tanto o fundo. Mais um pouco de imóveis em Duque de Caxias. Esse aqui também 0 de vacância, 0 de inadimplência, uma participação pequena. Então, e aqui o One Park, que é rodovia Índio Tibiriçá, não fala qual é a cidade, né? Mas que possui 7 lojas, 0 de vacância, 0 de inadimplência e 28% do fundo. Então o fundo está mais concentrado nesse One Park, nesse multimodal Duque de Caxias e nesse galpão de Contagem, Minas Gerais. Aqui está o histórico de rendimento do fundo. Então ele é um fundo que ele vem apresentando rendimentos desde 2013, 15 de janeiro de 2013 foi quando ele deu o primeiro rendimento. E a gente analisa aqui a constância dos rendimentos. Então você percebe que ele tem certa variação, mas se a gente tentar traçar uma linha aqui média, ele está sempre na média ali dos rendimentos. Então, se a gente pega ali os rendimentos dos últimos 5 anos, então a partir daqui de 2017, a gente vê que ele distribuía por volta de 50 centavos, aí depois ele passou o período aqui de 2018 até o final de 2019, distribuindo por volta de 60 centavos, aí teve aquele baque da pandemia, né, que caiu aí para um mínimo de distribuição de 44 centavos, e logo depois já voltou para os patamares de 60 e agora patamares de 76 centavos por cota. Aqui a gente vê a composição do fundo, então a quantidade de dinheiro que ele tem aqui, de patrimônio que ele tem em imóveis, que ele tem em caixa e que ele tem em outros fundos imobiliários. Isso aqui é a porcentagem total do patrimônio do fundo. Então 98% do fundo está em imóveis físicos. E é por isso que a gente caracteriza ele como um fundo de tijolo. Porque os fundos de tijolo eles têm como característica a maior porcentagem do patrimônio está em imóveis físicos. Se, por exemplo, tivesse a maior porcentagem em fundos imobiliários, seria um fundo de fundo. Se ele tivesse certificados de recebíveis, a maior porcentagem seria fundo de papel. É assim que a gente diferencia. Aqui a área amarela é a área em imóveis, né? Então isso aqui embaixo é a representação gráfica disso aqui. Aqui a gente vem para o gráfico de liquidez do fundo. Então liquidez é a facilidade de negociação, né? Quantas negociações o fundo tem. Aqui embaixo a gente vê que é a descrição desse gráfico aqui, né?
Então, nos últimos 30 dias, teve uma liquidez ali de 1.367 negociações. Nos últimos 3 meses, uma liquidez de quase 1.900 negociações, o que se mantém aqui nos últimos 12 meses. Então, tem uma quantidade de liquidez ok. Então, galera, podemos ver aí que o SDIL é um fundo que ele atende a maior parte ali dos requisitos, na verdade todos, né? A gente só não fez a análise mais específica de cada imóvel, mas é importante que vocês verifiquem lá, seja no Google Maps, seja no Google Earth, onde vocês preferirem. Tem que botar lá o endereço do fundo e verificar a localidade, ver se é uma localidade boa, com muitas vias de acesso e tudo mais. Como é que é o padrão do imóvel também, e isso tudo pela internet você consegue ver, mas no geral, se você fizer esse tipo de análise já com o seu fundo imobiliário, batendo os pontos que vocês viram aqui nesse vídeo, dificilmente vocês vão se meter em rolo. Beleza, galera? E aí, gostou do SDIL? Vai investir ou não vai investir? Então vamos lá e até o próximo vídeo. Fui!